No vídeo anterior eu disse que as questões tinham acabado, as questões de deslocamento, só que eu olhei aqui e vi que essa 3 também é de deslocamento, tá bom? Então bora fazer mais ela e depois a gente passa para a próxima de velocidade. Então eu tenho aqui, ó, o problema 3. Esses problemas que eu vou fazer nesse vídeo aqui não são do livro de vocês. Então aqui, o marco zero de uma estrada que une duas cidades, A e B, está localizada a 30 km de A e a 42 km de B. Então, se você olhar aqui, ó, marco zero, A está a 30, B está a 42. Então, a letra A, o que a gente quer fazer na letra A? Considerando a trajetória orientada de A para B, ou seja, vou sair de A para B, qual é o deslocamento de um veículo que vai do quilômetro 12 ao quilômetro 40 ou ao quilômetro 36. O B já diz o seguinte: considerando a trajetória orientada de B para A, qual é o deslocamento de um veículo que parte de uma distância de 10 km de A e chega a uma distância de 10 km de B. Então, aqui ele está querendo sair do quilômetro 12 até o quilômetro 36. Aqui ele está partindo de uma distância 10 quilômetros do A e a 10 quilômetros de B. Vamos responder. Vão ser duas soluções, a letra A e a letra B. Então é o seguinte, ó. O quilômetro 12 e o quilômetro 36 estão à direita do marco zero, ou seja, ó, 0, quilômetro 12 vai estar aqui e o 36 vai estar aqui. Porque esse aqui é 42, 36 vai estar aqui. Visto que a orientação é admitida, ou seja, porque você está saindo de A para B. Assim, o deslocamento, basta você pegar o maior, que é 36, menos o menor, que é 12, 24. Ou seja, a trajetória aqui, ó, foi de 24 quilômetros. Tá bom? Esse é bem simples. Agora, a gente vai ver o outro, que diz que o primeiro carro sai do S1 aqui, ó, que é a 10 km de A, e o segundo carro sai a 10 km de B. Tá bom? A posição inicial do veículo nas condições descritas é S1 mais 20. Porque o trajetório agora é de B para A. Então, tudo que está aqui na frente do zero, ó, é positivo. Então, mais 20. Porque se daqui para cá tem 30, se você tira 10, sobra o quê? 20. Já aqui no B é o contrário, ó, você vai subtraindo. Então, 42 menos 10, 32. Negativo porque é como se estivesse no sentido contrário. Então, o que eu vou fazer para fazer o deslocamento? Eu vou pegar o S2, que é menos 32, e vou subtrair o S1, que é 20. Então, vai ficar menos 32 menos 20. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal, menos 52. Ou seja, o veículo deslocou-se 52 km no sentido contrário da trajetória. Ah, professora, que trajetória? A trajetória original do problema, que era de A para B. Então, se ele sai de B para A, então ele fez uma trajetória contrária. Se a trajetória do problema era nesse sentido e ele faz o sentido contrário, então é uma trajetória negativa. Tá ok? Então a gente tem que prestar bem atenção nesses detalhes de deslocamento, se vai, se volta. O segredo de exercícios de deslocamento é esse: você descobrir se o sinal é positivo ou negativo, porque o deslocamento vai ser sempre a diferença entre a posição final menos a posição inicial. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo, exercício. Numa prova de 10 metros rasos, considerada a mais rápida do atletismo, né, de corrida, o recorde mundial é aproximadamente igual a 10 segundos. Qual é o valor da velocidade escalar média em quilômetros por hora de um atleta nessa prova? Primeiro, você precisa começar a se acostumar com a fórmula da velocidade escalar, que é algo que a gente vai usar muito. Que se você fez o estudo dirigido, se você leu as páginas do livro que foram recomendadas, você já vai ter uma ideia sobre o que é isso. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, a velocidade escalar média do atleta em metros por segundo é igual. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. O delta S sobre o delta
T. É sempre a distância inicial menos a final. Nesse caso, a gente não precisa se preocupar, porque o próprio problema diz, ó, que ele percorreu 100 metros em 10 segundos. Então, ele já me dá o ΔS e já me dá o ΔT. 100 dividido por 10 dá 10. Dá 10 metros por segundo. Ah, professora, como é que eu sei que é metros por segundo? Porque se o tempo está aqui em metros se a distância está em metros e o tempo está em segundos, ó, metros, 100 metros por 10 segundos. Então, fica metros por segundo. Essa barrinha quer dizer a divisão. É a mesma coisa daqui, tá vendo? Agora, ele quer o resultado em quilômetros por hora. Se você viu os slides do assunto anterior, transformações de medidas, você viu que 3,6 quilômetros é a mesma coisa que 1 metro por segundo. Então, para transformar de metro para segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Sempre vai ser isso, gente. Eu tenho uma velocidade em metro por segundo e quero transformar em quilômetro por hora, eu vou sempre multiplicar por 3,6. Então, 10 vezes 3,6, porque 10 é a velocidade. Então, 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Ok? Próximo exercício. Um ônibus partiu de uma cidade X às 7 horas e 30 minutos da manhã em direção à cidade Y, distante 405 quilômetros. Às 9h30, o ônibus chegou a uma lanchonete e lá ficou por 20 minutos. Finalmente, às 12 horas, chegou ao seu destino final. Qual foi a velocidade escalar média do ônibus em quilômetros por hora em metros por segundo em todo o percurso? Eu quero saber a velocidade média. Gente, quando você se deparar com esse tipo de problema, a melhor coisa que você tem a fazer é tentar de desenhar isso. Fazer um esqueminha para que você consiga enxergar a trajetória, para que você consiga ver a distribuição do horário com o tempo. Então, é isso que a questão faz. A questão faz aqui, ó. Observe a representação da situação descrita no enunciado. Então, aqui, ó, ele começou na cidade X às 7h30. Fez uma parada de 20 minutos. Bom? E depois chegou às 12 horas. Então, o que aconteceu? Se ele saiu às 7h30 e chegou às 12 horas, qual foi o tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento? Qual foi o tempo? Basta você pegar 12 horas e tirar 7 horas e 30 minutos, que dá o quê? 4 horas e 30 minutos. Então, para calcular a velocidade, eu preciso do ΔS, que é 405 quilômetros, que ele diz que é a distância entre as duas cidades, que eu vou sempre precisar disso, e a variação de tempo, que é o maior tempo menos o menor. A hora de chegada menos a hora de saída. É assim que a gente faz quando a gente quer saber quanto tempo eu gastei para viajar. Então, eu pego 12 menos 7,5, dá 4 horas e 30 minutos. Só que a velocidade, ela precisa, se eu tenho aqui quilômetro, eu não posso trabalhar com minutos e horas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que transformar tudo para hora. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o 4 horas, já está em hora. Então, a gente vai transformar esses 30 minutos em hora também. A gente usa uma regrinha de 3. Que se uma hora tem 60 minutos, qual vai ser a representação de 30 minutos em horas? Então, eu vou fazer 60 vezes x é igual a 30 vezes 1. Esse 60 que vai estar multiplicando o x aqui, ele vem para cá, dividindo. Então, vai ficar 30 sobre 60, que dá meio. Ou seja, 30 minutos corresponde a 0,5 horas. Então, eu tenho 4 horas mais 0,5, 4 horas e meia, 4,5. Então, eu venho aqui na velocidade média e na velocidade escalar média e transformo. Quem é o ΔS? 405. Quem é o tempo? 4 horas e meia. Lembrando que a gente sempre tem que fazer essa transformação. Dividindo esse número por esse, se você pegar uma calculadora, vai dar 90 quilômetros por hora. Isso aqui está em quilômetros por hora. Eu quero transformar em metros
por segundo. Na questão anterior, eu tinha metros por segundo e queria transformar em quilômetro por hora. Eu multipliquei. Se eu quiser fazer o caminho contrário, eu uso a divisão. Se para ir, eu multiplico, para voltar, eu divido. Então, 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Portanto, a velocidade escalar média do ônibus foi de 90 km por hora e 25 metros por segundo. Tá bom? Então, quais são as dicas que eu dou a vocês? Você sempre tem que ter o cuidado de ver se essas medidas estão corretas. Porque eu só posso trabalhar com quilômetros por hora e metros por segundo. Então, se aqui tem quilômetros, aqui embaixo eu tenho que ter hora. Se aqui tem metros, aqui tem que ter segundo. Então, por isso que a gente tem que saber fazer transformações de unidades de medidas. Tá bom? Eu vou fazer uma lista de exercício para vocês. E vocês vão tentar responder e depois eu faço uma correção. Certo, gente? Muito obrigada. Bye, bye.